Boa noite, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre morfologia. A morfologia, ela é o estudo a respeito da estrutura e da formação da classificação das palavras. Então, dentro da morfologia, nós vamos estudar as classes de palavras. Quais são elas? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Começando aqui com o substantivo. O substantivo é a classe das palavras variáveis que vão denominar os seres. Então, ele vai nomear objetos, pessoas, fenômenos. Também vai numerar lugares, como Alemanha e Porto Alegre, sentimento, raiva, amor, estado, alegria, tristeza, qualidade, honestidade e sinceridade. Substantivo comum. Vai, vai nomear seres de uma mesma espécie de uma forma genérica. Cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. O substantivo próprio, ele vai designar, ele vai nomear seres de uma mesma espécie, mas de uma forma particular. Londres, né? Paulinho como nome de pessoa, Pedro como nome de pessoa, Tietê, Brasil como nome de um país. Temos depois o substantivo concreto. É aquele que vai nomear seres que não dependem de outros seres para existir. Então, nós temos lá seres no mundo real e no mundo imaginário. Seres no mundo real, como homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, já existem por si só, ele não depende de outro ser para existir. Como também seres no mundo imaginário, saci, mandago, fantasma, etc. Substantivo abstrato é ao contrário. Ele vai nomear seres que dependem de outros para existir. Então, vai designar estado, qualidade, ação de sentir, sentimentos, ações, que dependem de outros para existir. Exemplo, a vida, ela é um estado, ela depende de um ser humano para existir, né? A vida, a rapidez também, a viagem, a saudade. Então, o substantivo abstrato é isso, vai depender de outros seres para se manifestar. O coletivo vai ser aquele que vai designar um conjunto de seres de uma mesma espécie. Alguns temos aqui a abelha, no caso, o grupo será enxame, cortiço. Acompanhante, o grupo vai ser lá comitiva, cortejo. O grupo de aluno é classe, o grupo de argumento é monte. O grupo de artista é companhia, elenco. O grupo de banca é examinadores, família, parentes, multidão, Chusma, o grupo relacionado a pessoas, Alcateia, coletivo de lobos, bando, coletivo de aves. No segundo, nós temos o artigo. O artigo vai ser a palavra que vai anteceder o substantivo, ou seja, que vem antes do substantivo, para determinar de uma maneira particular ou geral. Então, onde tem artigo, a gente tem o substantivo. Dentro dos artigos, nós temos dois. Temos os definidos, que são utilizados para particularizar os, a e as. Exemplo, esse o professor de matemática. Então, aqui no caso, eu estou particularizando o professor, chamando ele de o professor de matemática. No caso aqui, ele dá dando uma ideia de que já conheceu esse professor de matemática, particularizando a pessoa. Também temos artigos indefinidos, que ele vai abordar de uma forma generalizada, que não vai especificar de quem eu falo no contexto. Então, eu conheci um professor de matemática, podem ser vários. Então, um professor, ela não se preocupa em definir o professor agora, né? Então, por isso que ele não utilizou o artigo definido. Então, nós temos lá o artigo uns, uma e umas. Adjetivo. O adjetivo ele vai qualificar o substantivo, vai atribuir qualidade. Então nós temos lá amor materno, amor de mãe, momento feliz, pessoa hábil, homem simples. Então aqui nós temos os adjetivos que qualificam, atribui qualidade ao substantivo. Numeral. Numeral vai ser a palavra que vai exprimir ordem, fração, multiplicação em relação ao substantivo. Então, lá temos três, duas, segundo, inflação, subiu o dobro.
Classificação. Nós temos lá o numeral cardinal, que vai expressar a quantidade exata, como um, 2, 3, 4. Temos o ordinal, que vai expressar ordem, como primeiro, segundo, terceiro. O multiplicativo, que vai dar aumento proporcional, como dobro, triplo, quinto. O fracionário, que vai ser diminuição proporcional, como terço, meio e metade. Ok? Pronome. Pronome é a palavra que designa, né, que nomeia também seres, aqueles que se referem, indicando pessoas do discurso, que é a primeira, a segunda, a terceira pessoa, tá? Então, nós temos lá. Pronome pessoal, que vai ser indicar as pessoas do discurso, são classificados como pronome pessoal do caso reto, que vai existir a função de sujeito da frase. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, no caso, é sujeito, gosto muito da Ana. Então, quem gosta da Ana? Eu. Então, nesse caso, é pronome do caso reto. Pronome pessoal do caso oblíquo. Vão substituir os substantivos, complementando os verbos. Então, me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou alessi consigo, nós conosco, vós convosco, vós convosco e ou as lesi consigo. Então, está comigo o seu caderno? Com quem está o caderno? Comigo. Então, eu sempre fazendo essa pergunta, eu consigo saber onde está o meu pronome, ok? É isso. Possessivo, vai assumir posse. Quais são? Me, mim, no caso, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Demonstrativo, vão ser usados para indicar a posição de um objeto ou de alguém, né? Esse, aquele, aquela, são os variáveis, que variam aí de gênero, número, grau. E nós temos os isto, aquilo e isso, que são os invariáveis, eles não variam, ok? Eles permanecem assim, como está aqui. Uma coisa importante se dizer é quando o objeto está próximo da pessoa que se fala, está com a pessoa segura esse objeto, ela fala este, esta, estes ou estas. Isso. Quando está distante um pouquinho, quando está distante um pouquinho, ela fala esse, essa, esses, essas e isso. E quando está totalmente distante ou muito distante, vai falar aquele, aquela, aquilo, ok? Essa é a regra para se usar o pronome demonstrativo. Pronome indefinido acompanha o substantivo de maneira vaga, então vai determinar vagamente o substantivo. Então, ó, algum, alguma, nenhum, nenhuma, pouco, todo, outras, certo, quaisquer, alguém. Relativo, ele vai referir a um termo já dito anteriormente, evitar a sua repetição. Eu posso usar o pronome relativo numa frase para voltar a um assunto que eu já disse, uma frase que eu já disse anteriormente, usando o qual, os quais, cujos, quantas, onde, quem, que. Então, exemplo, os temas sobre os quais nós falamos o quê? Os quais, os temas. Então, eu já estou me referindo aos temas que está no início da frase. São bastante complexos. Depois, nós temos os pronomes interrogativos, que são aqueles que vão ter uma ordem direta ou indireta. A ordem direta, nós temos lá, quando ele vem no início da frase, quanto custa a entrada para o cinema? Quanto custa? Início da frase, ordem direta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Nesse caso, aparecendo no meio da frase, uma ordem indireta. Tratamento. São termos respeitosos que nós vamos utilizar em situações formais, exceto você, que é um pronome de tratamento usado em situações informais. Então, são eles, você, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Senhor. Depois, né, passando para os pronomes, nós temos o verbo. O verbo, ele vai delimitar, ele vai expressar ação, estado, fenômenos meteorológicos, fenômeno da natureza, né, como se diz. Dentro da ação, nós temos a ação de correr, de pular, cantar. Agora, se eu falo ficar doente, nesse caso é o estado, a pessoa ficou doente, né? Se eu falar chover,
É um fenômeno. Choveu muito ontem, né? Quer dizer que o fenômeno da natureza em si, né? Choveu. Ocorrência, a criança nasceu, uma ocorrência. Desejo, eu quero chocolate. É o meu querer, eu quero chocolate. Ok? Advérbio vai ser a palavra invariável. Invariável, prestação que ela não vai variar, como não vai variar em gênero, em número. Prestem minha atenção. Modificadora do verbo, ela vai modificar o verbo, o adjetivo ou toda uma oração. Então, nós temos a primeira frase, ela canta bem. Nesse caso, cantar bem, o bem está modificando o verbo cantar. Então, ela modificou o verbo, primeira frase. Ela canta muito bem. O muito, ele modifica o advérbio bem. Então, ó, modificou o advérbio, outro advérbio. Muito bonita, adjetivo, bonita, modificando adjetivo. Realmente ela chegou. Ou seja, nesse caso, esse advérbio está modificando toda uma oração. Ok? Locução adverbial, nós temos aí conjunto de mais palavras que vão expressar o valor de um advérbio, formadas esse por uma preposição, com substantivo, adjetivo ou próprio advérbio. O céu escureceu de repente, preposição, repente, o céu escureceu de repente, locução adverbial. Em silêncio, locução adverbial. Com certeza, locução adverbial. Classificação dos verbos. Nós temos os verbos de modo, como bem, mal, melhor, pior, devagar. De intensidade, muito pouco. De lugar, ali, aqui. De tempo, hoje, logo, agora. De negação, não, nem, tampouco, nunca. De afirmação, sim, certamente. De dúvida, pois, provavelmente, possivelmente. Preposição. É a palavra que serve como conectivo entre palavras, conectivo de subordinação de orações. Uma posição antes. Então, essa é a posição antes do nome. Preposições essenciais. Então, classificação das preposições. Preposições essenciais. Guardam o valor de preposição a, ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perante, sem, sob. E as preposições acidentais funcionam como preposições, mas não são feitas para funcionar como preposições, mas acabam sendo utilizados como preposições. O caso de conforme, consoante, exceto, mediante. Conjunção é o termo que liga duas orações, estabelecendo relação a João e Maria. João e Maria, a adição. Pedro entrou, mas Maria saiu. Todos viram que Maria saiu. E por último, interjeição, que vai ser a palavra que vai determinar, vai exprimir nossos estados emotivos. Então, viva, quando eu falo viva, exaltação, uau, admiração, ai, dor, alívio, perdão, desculpa. Ok? Exercícios tarefa. Qual das seguintes opções não é formada por dois pronomes? Letra A. Eu vi sua irmã ali parada. Letra B. Conforme Pedro disse, todos vieram. Letra C. Aqueles documentos são teus? Letra D. Ninguém saiu com eles. Quais nós temos dois pronomes?
Então, nós temos lá eu, sua, aqueles, teus e ninguém, eles. Então, o único que não tem dois pronomes é a letra B. Conforme Pedro disse, todos vieram. Ok? Próximo. Qual é a sequência das palavras gramaticais das palavras presentes na frase? Chorar não é a solução. Chorar. Verbo. Então, nós temos lá verbo. Não. Advérbio, preposição, conjunção. Qual é? Então, nós temos lá chorar como verbo, não como advérbio de negação, é como verbo, a como artigo e solução como substantivo. Então, ele vai ficar nessa ordem. Então, resposta certa, letra C, ok? Então, gente, essa foi mais uma unidade, mais uma aula, morfologia, ok? Agradeço a participação.